Meus irmãos, vamos abrir no texto mais famoso com relação à divindade, à grandeza da Bíblia, que é 2 Timóteo, capítulo 3. E vamos estar lendo do verso 14 até o capítulo 4, verso 5. 2 Timóteo, um pouquinho antes de Hebreus, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, repreendas, corrijas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, suporta as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Que palavras são essas? As últimas palavras de Paulo. 2 Timóteo é a última carta de Paulo, quando ele está na prisão, já há pouco tempo de ser decapitado, a mando do imperador Nero. As últimas palavras, o seu legado para toda a humanidade. Paulo não escreveu só para Timóteo. Paulo escreveu para a igreja e para toda a humanidade. O seu legado final é exaltar a Bíblia. É isso que ele vai fazer, é isso que ele faz aqui. Exaltar a Bíblia. É a última mensagem que ele deixa para Timóteo, para todos os pregadores e pastores do mundo, e para todos os irmãos, e para toda a igreja. O livro mais abençoado desse planeta, em todos os tempos, é a Bíblia Sagrada, porque é o livro de Deus. Cada letra dela é sagrada. Por isso que o Senhor Jesus falou que nem um tio ou um jota passará da lei sem que tudo seja cumprido. E esse tio ou jota não dava para traduzir literalmente. O Senhor falou de uma pequena letra e de um pequeno sinal. É como se ele dissesse, não vai passar a menor letra e o menor ponto de acentuação ou acento em toda a Bíblia. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele cria na inspiração verbal da Bíblia, o que muitos cristãos hoje não creem. Pelo menos alguns tradutores, né? A Bíblia é sagrada. Por isso porque cada letra é inspirada, devemos procurar uma tradução mais perto possível dos idiomas originais. Você viu que enquanto eu estava lendo,
eu li palavras diferentes. Por quê? Eu quero que você entenda que a tradução não é inspirada. As versões que nós lemos na Bíblia não são inspiradas. Inspirado é o texto original, em hebraico, aramaico e grego. Você pode ver hoje no Brasil, por exemplo, tem dezenas de versões. Então, eu procurei ler aqui, sempre procuro ler a palavra que significa melhor o que está escrito. Por isso a gente está sempre atualizando. Agora, por que a gente insiste nessa versão mais antiga? Almeida, Revista e Corrigida. Porque eu considero a Bíblia mais perto do original possível. E a Bíblia realmente precisa estar perto do original, porque o original é inspirado. Mas o que está havendo isso hoje é que as versões atualizadas, elas pararam de traduzir o que está escrito para traduzir o que elas pensam que é o significado do que está escrito. Quer dizer, estão abandonando as letras sagradas para traduzir ideias sagradas. Por isso que eu fico há 35 anos nesta versão e não consigo sair dela. Mas você pode notar que eu estou sempre atualizando na minha leitura palavras que entraram em desuso, palavras que não são o melhor significado da tradução. Porque nós temos que estar mais perto possível do significado da palavra de Deus. Inclusive, se você quiser um dia estudar a Bíblia, eu tenho um aplicativo no celular em que você pode comparar um versículo com todos os versículos das versões brasileiras, para você comparar e entender melhor o texto bíblico. O importante é esse. Irmãos, Deus falando a Timóteo, Ele fala a nós também. Em primeiro lugar, Ele fala o seguinte, que Deus quer que tenhamos experiência com a Bíblia. Em primeiro lugar, o que Deus fala a respeito de Timóteo, Ele quer para todos nós. Deus quer que nós tenhamos contato e experiências com a palavra de Deus. Veja, em primeiro lugar, receber a palavra e reter a palavra. Olha no verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Quer dizer, você recebeu a palavra e você precisa permanecer nela, reter ela. Você não pode abandonar, você tem que permanecer e perseverar naquilo que você recebeu. É muito interessante que parece com Hebreus, capítulo 2, quando fala lá que a gente precisa recordar as coisas que temos ouvido e nunca esquecer delas, para que não desviemos da fé. Uma coisa bonita na Bíblia é como ela se completa, é como um texto leva ao outro, que leva ao outro. Um texto mais difícil é explicado por um texto que diz a mesma coisa de uma forma mais fácil. A Bíblia, ela é um livro que tem uma harmonia extraordinária. Então, primeiro ele diz, olha, o que você recebeu, você retenha. Você recebeu a palavra, você precisa reter essa palavra. O que você tem aprendido na palavra, você precisa reter. Você não pode mudar de ideia de uma hora para outra. Ah, não, agora eu vou mudar de ideia porque o mundo está em outra e eu vou começar a acreditar em outra coisa. Se você fizer isso, estará fazendo para a sua perdição. Então, nós precisamos estar apegados à palavra. Outra coisa, outro tipo de experiência é conhecer e crer. Veja o verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha, a palavra precisa ser aprendida, para você conhecer ela. É para isso que existe culto, sabia? Grande parte dos cristãos não lê a Bíblia e não estuda a Bíblia. Então, como é que os cristãos seriam alimentados se não houvesse cultos? Se não houvesse pregadores para
falar da palavra para que você possa aprender. Então, tu permanece naquilo que aprendeste, você aprendeu e de que foste inteirado. Olha aqui um exemplo, irmão. A palavra inteirado não é a melhor palavra para essa tradução. Você aprendeu e foi inteirado. O que quer dizer inteirado? Foi informado. Mas não é isso que a palavra fala no grego. No grego original fala que o que você aprendeu e foi assegurado. Aquilo que você acreditou, aquilo que você apegou, aquilo que você se firmou e confiou. Então permanece na palavra que você aprendeu e que você creu. Veja como é que é importante a questão da tradução. Há diferenças em tradução, mas eu quero só dizer para o irmão uma coisa. Essas diferenças não são correlacionadas a nenhum assunto fundamental, tá? São detalhes. Qualquer versão bíblica decente que você ler, você não será prejudicado. Mas tem sempre essa questão melhor, né? Em vez de inteirado, assegurado. Então você aprendeu, você creu, agora você permaneça. E assim a gente deve estar conhecendo e crendo. E o que é bonito aqui, a experiência que nós temos que ter com a Bíblia, de preferência, logo na infância. Logo na infância. Os católicos diziam assim: me dê uma criança até os 6 anos e eu faço a vida dela toda. Eles sabiam que uma criança é como uma página em branco. Qualquer coisa que você for ensinando para uma criança, ela vai aprendendo. No caso católico, está aprendendo doutrina falsa, mas na igreja está aprendendo o evangelho. E como é bom poder aprender desde a infância. Olha o verso 15, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Desde a tua meninice. A gente aprende no capítulo 1 que Timóteo tinha uma mãe chamada Eunice e uma avó chamada Lóide, que eram judias e que haviam crido no Senhor quando ele foi morto e ressurreto. Então, Timóteo, ele foi criado na verdade, ele foi criado na Escritura. E como é bom, irmãos, vocês que têm filhos, ensinem os seus filhos na palavra de Deus. E não diga para eles assim: olha, eu quero te oferecer um caminho aí, né? Se você quiser, pega esse, se não quiser, vai para outro. Não. Você ensina para os seus filhos que a palavra de Deus é a única palavra de Deus e que Jesus é o único Salvador. Poxa, quem dera eu pudesse, como meus filhos, por exemplo, ter sido ensinados desde que nasceram. Não, eu me converti com 24 anos e tive 24 anos de trevas, aprendendo e acreditando em absurdos. Perdi meu tempo durante 24 anos. Então, irmão, você tem uma criança que está aos seus cuidados, seja sobrinho, seja neto. Neto, então, né, o que tem de avô com neto, tem neto, tem criança. Ensine a palavra de Deus. É muito importante isso. Irmãos, Deus está falando aqui. Nós precisamos ter experiências com a Bíblia. Não é só ouvir a Bíblia no domingo pregada. Isso é essencial. Mas é também pegar a Bíblia durante a semana e se alimentar do maná celestial. Olha como é que Paulo chamou a Bíblia. Veja o verso 15. Que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. E essa palavra letras é uma outra questão também. Porque na palavra grega, essa palavra letras pode ser traduzido como escritos, ou melhor ainda, escritura. Nós temos versões em inglês e em português, que uns traduzem letras, outros traduzem escritos, e outros traduzem escritura. E aquelas versões que traduzem escritura, adivinha?
Sagradas Escrituras é o nome do livro que nós temos nas mãos, que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Essa palavra sagrada não está aí à toa, está escrito aqui, ó. A Escritura é sagrada. O que é sagrado? Santa. A Escritura é santa. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. As sagradas letras. Então, irmão, preste atenção. Quando você abre a Bíblia e quer ler a Bíblia como se você estivesse lendo o Instagram, você está ofendendo a Deus. Se estiver lendo a Bíblia só para matar a tua curiosidade ou passar o teu tempo, é uma ofensa a Deus, porque esse livro é santo, é sagrado, e quando você abre ele para ler, você está entrando num ambiente sagrado. É como se Deus falasse: tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar, a Escritura Sagrada, é santo. Quem dera se a gente entrasse no ambiente do estudo da leitura bíblica com respeito, com reverência, com expectativa. Seria totalmente diferente. Tem gente que fala assim: eu leio a Bíblia, não adianta nada. É lógico que não adianta nada. Você precisa entrar na Bíblia, ler a Bíblia de uma maneira correta, com um propósito correto, com um ânimo correto, com reverência. Sagradas Escrituras. E esse nome Bíblia? Bom, esse nome foi dado, nem me lembro por quem, uns 5 séculos depois, porque a palavra Bíblia vem do grego, que significa uma coleção de livros, uma biblioteca. É a velha mania que a gente tem de dar o nome das coisas que não são, né? Deveríamos estar chamando até hoje de Escrituras, Escrituras Sagradas. Esse é o nome bíblico. Muita gente ouve Bíblia e faz pouco. Mas que maravilha esse livro. Vamos continuar para você ver que maravilha. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter experiência com esse livro, tá? Você o conhece? Você o tem memorizado? Você sabe o significado de cada livro da Bíblia? Você conhece a história bíblica, do começo ao fim? Você já leu a Bíblia alguma vez inteira? Você sabia que a média, que é normal, que todo mundo tenta seguir, é a Bíblia uma vez por ano? Quantos anos você tem de crente? Talvez tenha 40, 50 anos e não leu uma vez. Quando a Bíblia é recomendada por muitos que a gente leia pelo menos uma vez por ano. E 3 capítulos por dia. E 5 capítulos no domingo. E você lê a Bíblia uma vez por ano. Experimenta. Duvido que a sua vida continuará a mesma. Duvido. Bom, Deus quer que tenhamos experiências com a Bíblia. Segundo, Deus quer que percebamos a eficácia da Bíblia. Hebreus 4,12 fala que a Bíblia é viva e eficaz. Eficaz é uma coisa que é eficiente, que é poderosa, que faz coisas incríveis. Então, Deus quer que a gente perceba a eficácia da Bíblia. Vamos ver aqui uma série de afirmações de Paulo a respeito da Bíblia. Nós vimos no Salmo 19, não é? E aqui Paulo vai fazer também uma série de afirmações de como a Bíblia é eficaz, de como a Bíblia é proveitosa. E eu acredito, sinceramente, irmãos, que a crise que a igreja evangélica está vivendo no Brasil e no mundo é por causa da falta de experiências com a Bíblia, da falta de fé na Bíblia, porque hoje muitos acreditam mais na psicologia do que na Bíblia, mais no medicamento do que na oração. É o que está acontecendo. Mas vamos ver aqui o que Paulo
diz sobre a Bíblia? Primeiro, ela traz sabedoria. Veja o verso 15. Desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio. Olha aí. A Escritura pode fazer-te sábio. Você pode ser uma pessoa sábia pela leitura da palavra. E nós já vimos casos de pessoas mais ou menos semi-analfabetas, mas que conseguiam ler a palavra de Deus e eram sábias. Você quer sabedoria? A palavra. A palavra também é instrumento de salvação. Veja o verso 15, na segunda parte. Podem fazer-te sábio para a salvação. É o conteúdo bíblico, é a mensagem bíblica usada pelo Espírito Santo que traz salvação ao homem. E é por isso que a gente prega. É por isso que tem mensagem pregada, porque esse é o maior e o principal meio de salvação das almas, a palavra pregada. Pode fazer-te sábio para a salvação. Então nós vimos aqui que primeiro a Bíblia é um instrumento para salvar. A Bíblia, como é que ela é esse instrumento? Porque a Bíblia anuncia o Salvador. Veja no verso 15: pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, como é que a Bíblia leva à salvação? Porque ela leva a Cristo. A mensagem da Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. O tema principal da Bíblia é salvação por meio de Cristo. Então veja, ela pode fazer-te sábio para a salvação apontando para Cristo. E a Bíblia também explica como ser salvo. Como é que um pecador pode ser salvo? Está aqui, ó, verso 15, lá no final. Pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Vocês sabem que o tema principal da reforma protestante foi justificação pela fé. A Igreja Católica sempre ensinou que era pelas obras que as pessoas eram salvas. Então, Martinho Lutero, Calvino e outros começaram a examinar a Escritura e descobriu que não, que pelas obras ninguém pode ser salvo, que uma pessoa só pode ser salvo pela fé, e a fé em Cristo. Então a Bíblia esclarece falsas doutrinas e aponta para a verdade. Quem é o Salvador do mundo? Jesus. Como a pessoa pode ser salva por Ele? Crendo nele. Eu sei que isso parece uma coisa simples, né? Parece para muitos assim, banal. Fé nele, crer nele. Mas como é isso? A Bíblia diz isso. Ponha sua confiança em Jesus. Creia em Jesus e serás salvo. E a palavra de Deus aponta isso. Mas agora nós vamos ver por que a Bíblia é tão eficaz, irmãos. E ele vai descrever a Bíblia no verso 16. E a gente vai ver um novo problema de tradução. Olha lá. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. É a tradução que eles trazem. Mas a melhor tradução não é essa. A melhor redação do grego não é essa. É a seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Você vê que tem uma diferença aqui. Nesse texto, parece que Paulo está dizendo, toda a escritura que é divinamente inspirada é proveitosa. Mas Paulo está afirmando que toda a escritura é divinamente inspirada. De Gênesis a Apocalipse, todos os livros, todas as letras, todas as frases são inspiradas por Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada. E essa questão de divinamente fica mais forte, como algumas traduções dizem, inspirada por Deus.
Divinamente, às vezes a pessoa lê, né, e não percebe o que está dizendo ali. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. Paulo está afirmando a divindade desse livro, que veio de Deus. Não é só Paulo que afirma isso, outros autores afirmam. E a outra questão também do inspirada. Você sabia que no original não é inspirada? Inspirada é uma ideia de que alguém, né, conduz alguém a escrever alguma coisa, e realmente esse é o sentido. Mas no original, o apóstolo Paulo criou uma palavra que significa soprada por Deus. Toda a Escritura é soprada por Deus. É isso que está escrito. Por que soprada? Quando o homem fala, ele sopra. A ideia é essa, que Deus falou tão nitidamente, tão claramente, tão diretamente àqueles que escreveram, que é como se ele estivesse falando audivelmente e soprando a palavra. A palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que ela é tão poderosa. Por isso que ela pode levar à salvação. E agora nós vamos ver que ela pode, além de levar alguém à salvação, ela pode levar o crente a um nível maior. Como é que está a tua vida espiritual? Está mais ou menos. Vá à Bíblia. Como é que está? Você está crescendo? Ou está a mesma coisa? Ou está descendo? Quer crescer? Vá à Bíblia. Não é eu que estou falando isso. Veja o que Paulo vai falar aqui, que a Bíblia faz com o crente, que realmente estuda, que realmente lê e medita na palavra de Deus. Olha lá, primeiro, ela transmite as verdades de Deus. Verso 16. Paulo fala que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Proveito, lucro. E ele vai dizer que ela é proveitosa por várias razões. Primeira, ela transmite as verdades de Deus. Olha, ela é proveitosa para ensinar. Quer aprender? Leia a Bíblia. Você vai aprender direto de Deus. Também ele diz que ela revela o erro do homem. Veja o verso 16, lá no final. Para redarguir. Essa palavra aqui é complicada, né, irmãos? É outra palavra que teria que ser substituída. Redarguir. O que é redarguir? Redarguir quer dizer repreender. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa para revelar o erro do homem. E é por isso que muita gente não quer ler a Bíblia. Uma vez um pastor deu uma Bíblia para um jovem e escreveu: jovem, ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. É por isso que muitos não frequentam determinadas igrejas, porque eles não gostam de ser repreendidos. E eu vou dizer para você, por experiência própria, talvez você também tenha essa experiência. A Bíblia é uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Quer dizer, a palavra é pontiaguda, ela é afiada, ela é penetrante. Quando você está lendo, ela entra no teu coração, na tua alma, na tua mente, e ela te revela o teu erro. Ela te repreende. E por isso que muita gente joga ela para o lado. Mas essa dor que você sente quando a palavra te repreende é uma dor saudável. É como a dor da criança, quando ela sente dor na perna, é dor do crescimento. Significa que está crescendo. Se você ler a Bíblia e sentir dor, você está crescendo. Irmão, deixe Deus te repreender. O que você pensa que é? Não é uma pessoa perfeita? Todos nós somos cheios de pecado, deixa Deus te repreender.
Leia a palavra. Vai ser a melhor coisa que você vai ter no início, pela palavra de Deus. Ela também é eficaz porque ela convence o homem a mudar sua trajetória. Veja o verso 16, que a Escritura é proveitosa para, lá no final do verso 16, para corrigir. Corrigir. Ela repreende e corrige. Quer dizer, ela põe a pessoa no caminho certo. Ela convence o homem a mudar de trajetória, a se arrepender, a parar de pecar. A palavra de Deus é poderosa. Você quer ser santo? Quem santifica é a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus disse que o meio de santificação é pela palavra abençoada pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela corrige, não só chama a tua atenção, mas pelo poder do Espírito, através da palavra, ela te põe no caminho de novo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra produz arrependimento, ela produz santidade. A palavra também torna o homem obediente a Deus. Lá no final do verso 16, diz que a Escritura é proveitosa para instruir em justiça. E uma coisa que os irmãos às vezes não sabem, que a palavra justiça, na Bíblia, na maioria das vezes, não tem nada a ver com tribunais, não tem nada a ver apenas com fazer o que é certo. Não, justiça significa semelhança com Deus, porque Deus é justo. Então a palavra, quando ela instrui em justiça, ela mostra para você quem é Deus e que você deve andar como Deus. Então você começa a corrigir o teu caminho para ser semelhante ao seu Pai Celestial. Você começa a pensar como Ele, a querer como Ele e a agir como Ele. A Bíblia instrui você a ser semelhante ao seu Pai. Na verdade, a Bíblia é uma carta de amor e instruções de um Pai Celestial aos seus filhos amados. Ela instrui em justiça. E ela é poderosa também, eficaz para dar maturidade ao homem de Deus. Olha o verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito. É outro engano aqui. A palavra perfeito no Novo Testamento não quer dizer impecável, não quer dizer infalível. O cristão perfeito é o cristão maduro. E aqui está dizendo que a palavra é poderosa para te dar maturidade, para você não ser como uma criança levada em roda por qualquer vento de doutrina. Você é um cristão sábio, maduro, envelhecido espiritualmente. Você tem a instrução na justiça. Então o homem de Deus é perfeito pela palavra de Deus. E também a palavra de Deus ensina o cristão a ter uma vida frutífera. E age assim na nossa vida. Olha o final do verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quer dizer, ele não só é maduro, mas ele pratica boas obras. Tudo pela palavra de Deus, irmãos. Tudo isso pela palavra de Deus. Eu estava preparando essa mensagem, meditando, pensando, meus irmãos, como eu falei, há uma grande crise de credibilidade da Escritura diante das igrejas. As igrejas não acreditam mais na palavra, não acreditam no seu poder, não acreditam que ela pode curar a ansiedade, que ela pode curar a depressão, que ela pode curar qualquer mal que você esteja vivendo. É a palavra do Senhor. Deus quer que nós percebamos a eficácia da palavra. Em último lugar, Deus quer que nós anunciemos as Escrituras Sagradas. Quero ler para você no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala no verso 1 e 2. Deus quer que a gente anuncie a Bíblia
com todo esforço. Olha lá, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, repreendas, corrijas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Justamente o que o povo não quer hoje, né? Doutrina, prega a palavra. Eu coloco você sob juramento diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo, que vai julgar os homens. Prega a palavra. É a missão da igreja, é a minha missão e é a sua missão. Não é pregar psicologia, não é pregar sociologia, não é pregar autoajuda, autoestima, é pregar a palavra. O que eu estou fazendo aqui hoje? Estou pregando a palavra. Estou mostrando para você o que está escrito. E meu irmão, você não foi chamado de repente para pregar num púlpito, mas você tem um púlpito, sabia? Qual é? O mundo. O mundo inteiro é o seu púlpito. Sua casa é o seu púlpito, seu colégio, seu trabalho, sua vizinhança. Todo lugar que você vê um ser humano, prega a palavra. Anuncia a mensagem de Deus. Então temos que fazer isso com todo esforço. Paulo anteveu a crise que estava chegando. E ele disse: Timóteo, eu te dou uma solene missão, acima de todas. Prega a Escritura. E aí também Paulo fala que esse anúncio da Bíblia deve ser feito a qualquer custo. Olha só o verso 3. Porque virá tempo, quer dizer, Paulo está dizendo, Timóteo, prega a palavra, por quê? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, né, conforme as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso está acontecendo exatamente agora no nosso tempo. As pessoas não querem mais ouvir a palavra para elas não interessa. Elas querem ouvir novidades, elas têm curiosidade, essa coceira no ouvido é curiosidade, e elas ficam juntando mestres, doutores que possam alimentar as cobiças delas, possam dizer aquilo que lhe agrada, que possam lhe apresentar uma promessa que vai resolver de uma vez por todos os seus problemas. As pessoas não vão querer ouvir a palavra, mas você, Timóteo, prega a palavra. Olha só a missão do pregador. Olha a missão de você, meu irmão cristão. Você acha que você vai falar de Jesus, as pessoas querem ouvir falar de Jesus? Não querem. Mas é a tua missão falar. Não é para esperar a pessoa querer. Paulo disse uma coisa que aconteceu em todas as eras da igreja. Os pregadores sendo mal vistos, perseguidos, atacados, expulsos e às vezes até mortos por pregar a palavra. Nós, pregadores, não temos que pregar aquilo que agrada a você, mas aquilo que agrada a Deus. E o nosso dever muitas vezes é repreender, é corrigir. Isso não é fácil, mas Paulo disse, olha, prega a palavra, vem tempos difíceis. Vão se desviar da verdade, vão se voltar às fábulas. Se você vê no YouTube hoje, gente, o que tem gente inventando coisa, inventando história, e vão se desviar da verdade para criar mentiras, sonhos, devaneios da mente corrupta, de homens que acham que a piedade é razão de lucro, pessoas que querem enriquecer, que querem lotar suas igrejas. Você repara que de vez em quando aparece um pregador fofinho, um pregador acolchoado, que só fala coisas boas, coisas lindas. Todos os pecadores, os ímpios,
adoram ouvi-lo, mas não porque eles ouvem o Evangelho, é porque eles ouvem palavras que os agradam, palavras que massageiam o ego deles. Toma cuidado você, irmão. Eu vejo às vezes muitos irmãos ouvindo esses pregadores. Toma cuidado. Às vezes aparece muito no Instagram, em qualquer mídia dessa aí, esses pregadores fofinhos só falam o que você quer ouvir. Só palavras macias. Cuidado. A Bíblia não é assim. O pregador do Evangelho não é assim. Paulo fala no capítulo 4, no verso 5, mas tu sê sóbrio em tudo. Quer dizer, cuidado, Timóteo. Cuidado para não ficar embriagado com essas mentiras. Seja sóbrio, tenha cuidado. Seja sóbrio em tudo. Sofre ou suporta as aflições que forem necessárias. Faça a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Irmão, todos nós possamos ser testemunhas de Cristo. Ser um evangelista, cumprir o ministério. Isso não é só para pastor, é para cada irmão. Já pensou se cada irmão saísse daqui e começasse a pregar o evangelho? De repente a igreja ficaria superlotada de gente querendo ser salva. Mas a gente fica parado. Deus quer que anunciemos a Bíblia. O que a Bíblia é para você, irmão? Sério mesmo, na verdade, não é apenas ter a Bíblia. O que a Bíblia é para você? Qual valor ela tem para você? Qual valor a Bíblia tem no seu dia a dia? Você crê na origem da Bíblia? Você acredita que a Bíblia é inspirada por Deus? Escrita por homens, mas inspirados por Deus? Você acredita na mensagem da Bíblia toda? Você acredita e vive apoiado no que ela diz? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A sua fé está firmada na palavra de Deus. Quanto tempo você se dedica à leitura e meditação das Escrituras? Não me diga que você não tem tempo. Foi Paul Washer que disse o seguinte: as redes sociais foram permitidas por Deus para provar à igreja que todo cristão tem tempo para ler a Bíblia. Porque todo cristão, 99%, dá uma olhadinha lá no Instagram, no Facebook, em TikTok, em WhatsApp, todos. E quando vem falar de ler a Bíblia, não tenho tempo, eu trabalho muito. É mesmo? Mas tem tempo para isso. Quanto tempo você se dedica à leitura e meditação das Escrituras? Irmão, volte-se para a Bíblia. Nós precisamos de um avivamento de Bíblia, não é avivamento de música, avivamento de show, avivamento de moda. Nós precisamos de avivamento da Bíblia, trazendo os cristãos ao arrependimento, à santidade e à consagração a Deus. Nunca teremos uma igreja forte, uma igreja cheia de salvos, enquanto não dermos pessoalmente lugar à palavra em nossas vidas. Seremos apenas crentes meia boca. Crentes bem medianos. Essa é a verdade, meus irmãos. Volte-se para a Bíblia. Sem Bíblia não há uma vida espiritual realmente repleta da bênção de Deus. E você que é visitante, creia na Bíblia. Creia no Salvador que a Bíblia ensina. Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Irmão, às vezes a gente fala assim: poxa, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Ah, eu queria tanto, eu estou me sentindo tão longe de Deus. Deus, fala comigo. Irmão, abre o livro. Abre o livro. Deus vai falar com você. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Abençoa meus irmãos, ó Deus, que foram salvos pela mensagem dessa palavra. Que eles possam realmente se alimentar dela, amá-la
Se voltar para ela, aprender, meditar, crescer, ter sua fé fortalecida. Em nome de Jesus, que essa igreja e todas as igrejas no mundo se voltem para a tua palavra. Deixem as fábulas, se voltem para a verdade, se alimentem da verdade e sejam vivificados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.